Betinho? Tudo bem? Entra aí. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Etc e Tal podcast, publicidade, marketing, cultura, negócios e tudo aquilo que não cabe numa caixinha. Eu sou o Ander, publicitário da agência Etc, Creative Brand, e eu costumo dizer que nem tudo é publicidade, mas tudo, de algum jeito, se comunica. E hoje o papo é sobre mobilidade, inovação e construção de um novo modelo de negócios para cidades. Durante muito tempo, a tecnologia foi apresentada como o produto. Mas será que o futuro está mesmo em criar mais um aplicativo? Ou o verdadeiro diferencial está em construir um ecossistema capaz de conectar pessoas, empresas, serviços e gerar desenvolvimento para uma região inteira? Para conversar sobre isso, eu recebo meu amigo Roberto Felim Júnior, que foi vereador e prefeito de Frederico Westphalen e há mais de 10 anos dedica sua trajetória ao desenvolvimento de soluções para a mobilidade urbana. Hoje, ele faz parte da Zenbi, empresa que vem ampliando sua atuação por meio de um ecossistema que integra mobilidade, conectividade e novas oportunidades de negócios. Roberto, Betinho, seja muito bem-vindo ao Etc e Tal podcast. Tudo bem? Tudo certo, cara. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar participando com vocês, trazer um pouquinho de tecnologia, mas muito sobre o que representa o nosso negócio, o nosso ecossistema, a conexão de pessoas. E estar contigo aqui, estar com a equipe da agência é maravilhoso porque são várias memórias, né? Uhum. Várias memórias, muitas boas, de muitos desafios que eu acho que vem ao encontro de muito que a gente vai falar aqui. E do que a gente está vivendo hoje também como agência e você como o cara que está à frente da Zenbi, idealizador e está à frente. Extremamente desafiador, é uma empresa familiar, tem envolvimento dos meus pais, da esposa, da filha, em essências que trazem essa trajetória, amigos, conselhos, né, desafios. Então, eu acho que se soma muito, porque as pessoas enxergam o negócio, o resultado, né? Não os bastidores, não a construção, a agência, chegar aqui e ver pronta. Cara, não é isso. Tem muita coisa por trás. E as noites sem sono e, cara, algumas, né? E a angústia. Ontem, quando eu estava falando com um rapaz lá de São Paulo, eu disse, olha, eu me sinto muito à vontade de falar de negócio com quem já tenha perdido uma noite de sono sem saber o que vai fazer no outro dia para resolver algo sobre o seu negócio. Porque se não passou ainda por isso, é difícil falar de desafios, é difícil falar de crescimento. O empresário, o empreendedor que não tenha tido dificuldades, é difícil de conversar sobre desafios, sobre empreender, sobre criar, sobre sair da zona de conforto. Nós somos isso, a empresa é justamente isso. É um somatório de batalhas vencidas, batalhas a vencer para chegar num resultado final. Não, a gente não vê a porta do final. É sempre uma porta de entrada a algum novo desafio. Outras portas que vão estar sempre se abrindo, né? Todo dia. Você é muito conhecido aqui, né? Não só em Frederico, na região, mas algumas pessoas não te conhecem. Hoje a Zenbi, nós vamos falar mais disso, né? Atua, e ela é para atuar em todo o Brasil, já está muito longe, nós vamos falar disso. Mas quem é o Roberto Felim Júnior, o Betinho? Se apresenta para nós. Essa falta de cabelo não é só por estética, né? Eu acho que, cara, o Betinho
ainda em um processo constante de evolução e lapidação. Mas que a história, com 24 anos vereador, com 28 anos prefeito, desde os 14 anos envolvidos em clubes de prestação de serviço, Interarte, Rotarate, quando presidente na família Rotário, começando como CIE na Secretaria de Esporte de uma prefeitura e chegando a prefeito. Tendo empresas que deram certo, criando novas empresas, tendo sócios, sociedades que não deram, negócios que inviabilizaram, ou negócios que foram vendidos no sucesso. Passando por dificuldades familiares, financeiras, de negócio, enfrentando pandemia, guerra na Rússia que alterava o valor do combustível e a carga estava em trânsito, que chegava, eu não conseguiria comprar outra, mesmo que eu recebesse, eu vendesse à vista com toda a margem que eu tinha traçado. Buscando a alternativa do negócio que era a venda de combustível e fazendo pagode para poder pagar as contas de segunda. Eu me reinventei muitas vezes. Eu me desafiei muitas vezes. Agora, obviamente, que sempre a minha preocupação é o quanto as pessoas do entorno que gostam de mim sofram com isso. Então, eu aprendi muito nesse tempo. Se quiser falar da clínica médica quando criamos, do cartão para as pessoas terem uma consulta com preço diferenciado, e hoje é resultado isso em Frederico, é verdade. De uma marca de camisa. Dos 10 anos trabalhando com mobilidade, que não deixa de ser o desenvolvimento social de uma cidade, agora está bonito de ver a mobilidade funcionar. E há 10 anos atrás, quando nos chamaram de louco querendo levar ela para o interior, porque eu vi isso nascer lá em Porto Alegre, os postos eram do lado da rodoviária, os motoristas não podiam chegar perto da rodoviária porque havia um conflito entre o negócio, seja o táxi ou a mobilidade. E aí falando com hoje o nosso consultor da Zenbi, o criador, o cara que escreveu num guardanapo um aplicativo de mobilidade há 10 anos atrás, foi o consultor dessa empresa, hoje é nosso consultor, veio comigo para esse desafio. E ele me disse, cara, tecnologia, quando tudo der certo, a tua vida vira um inferno. Porque os problemas vêm quando tiver alta demanda. Porque quando tu cria e ninguém está usando, tá lindo ali no sistema, funcionando o código-fonte. Eu acho que o Betinho é isso, cara. É um somatório de desafios, mas um cara interessante para tomar um café. Eu me considero. Ah, isso é verdade. Porque se a gente for puxar um assunto, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. E eu, a troca de conhecimento, a troca de informações multiplica o conhecimento. Paulo Freire, acho que foi. Né? Eu gosto muito disso, de trocar informações, de questionar, de perguntar, de ver até onde tu realmente tem essa ideia convicta que tu tá me passando, né? Criando um pouco de armadilhas na conversa para ver se não que tu mude de opinião, mas que tu consiga me convencer ao contrário. E a Zenbi é uma construção de tudo isso, cara. Sinceramente. Por isso que ela não é só mobilidade. Porque ela vem com um pouco de experiências e eu me permiti conviver com muitas pessoas diferentes. Pessoas se aproximaram de mim, não pelo Betinho, mas pelos meus relacionamentos. Hoje eu já consigo, eu sento, eu tomo um café, eu já sei, cara. O que tu quer? Sim. Qual que é a ideia? O que tu tá pensando? Né? Vamos direto ao ponto, com quem cara. Tu quer que eu fale? Vamos lá. Eu quero chegar aqui, eu quero chegar no fulano, preciso do ciclano. Cara, só um pouquinho, né? Na época a gente com um pouco de ingenuidade, mas acho que nesses 42 anos, ter passado pelo que eu passei, ter vivido o que eu vivi, ter vivenciado o que eu vivenciei, me permite hoje, né, ter um feeling para identificar, muitas vezes, o que pode ou não dar certo. Mas eu acredito muito, e a grande lição que eu tenho de tudo isso é de que a pessoa que me falar que sozinha faz acontecer, é complicado. Pega um café curto. É verdade. Porque o assunto vai se encerrar logo. Dentro da construção do Betinho, do Roberto Felin Júnior, como é que você chega? Então conta essa história, como é que aconteceu de fato a Zenbi, que logo vocês vão entender. Pessoal que é daqui pensa, não, a Zenbi é só um aplicativo de mobilidade. Tem muita coisa na Zenbi, vocês vão entender já. Mas vamos passo a passo.
Como é que surgiu, então? Como é que veio, a Zenbi? Eu tive lá em Porto Alegre, eu lembro daquela confusão, pós-gasolina, muitos aplicativos, né? Era o ponto de referência deles em Porto Alegre. Uber, Companhia Limitada. Isso, os grandes players do mercado lá no posto. E eu acredito que ali você conheceu muita gente, porque eu, em pouco tempo que fiquei, conheci, né? Mas conhecer o negócio, como é que isso aflorou em ti, como é que surgiu e nasceu a Zenbi? Sim. Ali eu conheci muitas pessoas da área de mobilidade, motoristas, né? E eu percebi ali o engenheiro motorista, o professor motorista, pessoas buscando uma renda complementar como motorista, mas numa cidade extremamente que passa por situações de risco iminente, diferente até de cidades do interior, né? E eles conviviam muito comigo. O posto era 24 horas, eles sempre ali no posto, virou um ponto de referência entre a Cidade Baixa, a área da Farrapos ali, Voluntários da Pátria, rodoviária. O ponto era os dois postos e a área entre os postos que servia de estacionamento. Então eu conversava quase que diariamente com eles. E quando surgiu o convite para vir para o interior e trazer a mobilidade, eu sempre acreditei muito que a mobilidade, para ser desenvolvida numa cidade, a gente precisa trazer uma frase: santo de casa faz milagre. Ela não funciona diferente dos grandes centros se não tiver o santo de casa. Precisa relacionamento. Alguém que faz o relacionamento. Na época o Purga, o Juliano Binotto, o Binottinho, abraçou comigo o projeto, a gente iniciou e eu lembro, cara, como se fosse hoje, nós sentados e um motorista que se cadastrou, ele fez o primeiro, e ele sentado ali e daqui a pouco tocou. O aplicativo era a primeira corrida. Vocês esperando ali, claro, literalmente. Imagina, divulgando o jornal, cara. E foi a primeira corrida orgânica, né? Porque teve a outra corrida que foi lançamento, Berlim, o Purga era sócio lá, o Binotto, a gente organizou com todos os amigos, casais, e fomos de aplicativo, não era a Zenbi ainda, eu vou chegar na Zenbi, fomos de aplicativo para Berlim, felizes. Nós chamamos um aplicativo, nos pegou na nossa janta, bebemos, podíamos comemorar lá e beber sem se preocupar com a volta. Blitz na cidade, nós estávamos seguros. Nós fomos, só que esquecemos de combinar com o motorista que tinha que voltar, né? E aí chegou no final da festa, a gente começou a chamar, não tinha motorista, porque só tinha 2, não tinha corrida. Caraca. Nós não tínhamos demanda, não tínhamos cultura. E eu vou falar disso depois. E aí, Ronaldo, nosso segurança, ele que foi na época do posto, era segurança lá, e ele com os carros deu na hora, disse, cara, ninguém sabe quem é e quem não é o motorista. Chamar aqui. Pessoal, chamei aqui, deu certo, o motorista pegou, o Ronaldo pegou 2 carros de 2 seguranças, fez que eram os motoristas e levou o pessoal para casa de aplicativo. Mudança de cultura. 2 corridas, 7 no final da noite, no outro dia 15, 20, para chegar hoje, Frederico fazendo entre todos os aplicativos aí a média de quase tranquilamente 1.000 corridas dia. Betinho, foi criado do zero essa demanda? Não, ela sempre existiu. Quando a senhora estava lá do outro lado do asfalto e precisava vir para o centro, quando o trabalhador do centro precisava, nós temos uma BR que corta a cidade ao meio, que pouquíssimas pessoas vão usar a passarela da forma que ela foi feita. Mobilidade é conexão de pessoas. É permitir que as pessoas chegam com valores justos, possíveis de serem realizados, mas que a pessoa possa até no dia a dia utilizar. E isso me instigou, obviamente, a entender também o processo de que o que me fez sair da onde eu estava para desenvolver uma nova plataforma com pessoas que eu queria ter próximas a mim, ajudando a desenvolver isso, é algo que a tecnologia, e eu vejo muita gente falando, né, tecnologia, e talvez o tempo vai me dizer que eu estou errado, mas eu estou indo agora na contramão da tecnologia. Porque enquanto todos estão focados na tecnologia, eu quero não perder a essência que me fez ter a Zenbi. O atendimento humanizado. Eu acho que a tecnologia vai ser fundamental para os processos funcionarem, porque resolve problemas. Mas nada vai substituir o aperto de mão. O olho no olho.
a conquista do cliente, o porquê ele usa o nosso aplicativo, o porquê ele quer estar no nosso ecossistema. E isso que eu falo para todos que eu busco dentro da estrutura nossa de expansão, os santos de casa, os sócios, né, nas cidades. Tecnologia escala. Mas o que te mantém vivo no negócio é o relacionamento. Nada vai substituir isso. Betinho, você falou de cultura. Eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso script, porque isso é uma coisa muito importante, né? Existem várias camadas na questão cultural, né? E eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, alguns supermercados, só para a gente conectar a questão da tecnologia com a cultura. Alguns supermercados da Itália, por exemplo, pegaram os carrinhos de supermercado e para você poder pegar um carrinho, você tem que botar uma moeda. Tá, mas tudo bem. E quando você devolve o carrinho, a moeda devolve para ti. Tá, tudo bem, mas não é lucro, é um supermercado, então não está lucrando. Por que está fazendo isso? Veja só a questão cultural. Estacionamentos de supermercados de cidades grandes são enormes. E o pessoal fazia o quê? Deixava o carrinho abandonado. Então ele quer a moeda de volta, ele tinha que levar o carrinho para o lugar, pegar a moeda de volta. Então no Brasil a gente tem um tipo de cultura, a gente já sabe lá o que fazia isso com o baldinho de cerveja no pagode. Tu quer levar o baldinho, não tem problema. Ah, mas eu tenho que deixar 50, cara, mas eu vou te devolver os 50 e uma cerveja ainda. Lembra dos cascos de cerveja quando você ia nas festas do interior? Acontecia muito. E a questão cultural. Então hoje você entra num meio que já existe, né, que foi lançado por uma grande empresa desse meio de mobilidade, que a gente conhece, entra num meio que já existe, eles enfrentando várias culturas, mas você entra de certa forma de uma maneira igual, enfrentando várias culturas. Porque você não vai estar trabalhando em grandes centros, e a Zenbi ela tem essa essência de levar a mobilidade, nós já vamos falar de expansão aqui da Zenbi, levar a mobilidade aonde a mobilidade ou ela é escassa, ou ela sequer existe, por meio de algumas coisas que vêm aí, estão por trás da Zenbi, do que ela traz de tecnologia por meio da mobilidade. Porque mobilidade não é só carro de aplicativo, o Roberto já vai explicar para vocês. Então, eu te pergunto assim, qual é... você chegou ali, beleza, já estava trabalhando 10 anos, né, nessa questão, aí teve a ideia, veio a Zenbi, agora eu vou, entre aspas, carreira solo, porém, você deixou bem claro aqui que não se trabalha, não se consegue nada sem ter parceiros, né? E também nós vamos falar disso. Mas de fato, agora qual é que é a grande, vamos dizer assim, não é dificuldade, né? Mas o que você encontra agora de barreira para você entrar em cidades menores com a Zenbi, né? E mostrar todo o que é o ecossistema dela? Sim. O principal desafio é achar a pessoa certa. São pessoas. A gente pode falar em tecnologia. Ela funciona aqui, ela funciona no norte do país, como a gente está. Hoje são 6 estados, cidades diferentes, perfis diferentes, culturas diferentes, né? Eu cheguei numa cidade que todo o planejamento nosso para entrar, porque lá 80% do movimento é moto, e eu me preocupei com o capacete, com o material de segurança, com a balaclave bordada para o cliente, que o usuário contínuo tem a balaclave com a nossa abelhinha. Com a marca. Que o piloto da moto, o motorista, tenha o adesivo. Mas aí quase lá é 1 a cada 10 que usa capacete. Até porque algumas cidades no norte, teve lá restrição, usou capacete e é bandido. Aí assim, é uma questão cultural que eu não vou mudar. E lá eu percebi que o Brasil, cara, é tão rico culturalmente e tão igual ao mesmo tempo. Porque no fundo o que as pessoas querem é essa proximidade. E para mim, hoje o que faz o negócio dar certo, mas é o maior desafio, é encontrar a pessoa certa para não... Aí vem isso, né? Aplicar técnicas, qualquer modelo. Ontem me perguntaram isso. E existe um modelo para implantação, porque daí abrir uma cidade já faz isso. Não.
Cada cidade é uma cidade. É um universo. De 2 vizinhos no Paraná, que está sendo aberto agora, de uma semana para cá. A São Mateus, que está começando já a decolar a operação no Maranhão. A São Gabriel, na fronteira. A Vacaria, na Serra. A Frederico. É diferente as culturas. E em cada cidade eu tenho um sócio. Em cada estado eu tenho um sócio. Do litoral de Garopaba, a ilha de São Luís, que tem 1.020.000 habitantes, somando a Ilha Raposa ali, a estrutura toda, 1.500.000 dentro da ilha. São sócios diferentes que eu preciso entender, e cada um com as suas dores, com as suas necessidades, com a sua maneira de lidar ou de ter como sociedade. Em sociedade, para dar certo, o óbvio precisa ser dito. Né? O que é óbvio para mim pode não ser para ti, o que é para ti pode não ser para mim. Então, nesse jogo de falas, de cobranças, de planejamento, eu preciso... E aí eu preciso desligar uma cidade, ligar a outra, responder e, sabe, eu já tenho que pensar que não, cara, isso aqui deu certo aqui, mas aqui não vai dar. Então aqui eu tenho que entender como é por que eu... em Lavras, em Minas, né, que é uma sócia, por que eu citei isso? São pessoas diferentes. A minha busca, e eu não quero iguais. Não é isso. Eu quero a pessoa que é o perfil da cidade. Eu tive conflitos, bons conflitos, tá? Mas, por exemplo, a estrutura de marketing. Mas lá o influencer não é a cara da Zembe. Mas qual é a cara da Zembe? A Zembe é a cara do Brasil. A Zembe é o perfil de Pernambuco, é o perfil do Mato Grosso e é o perfil do sul do Brasil. A Zembe é a pele escura, é o loiro, é o olho azul, é o cabeludo, é o careca. A Zembe é uma pessoa folclórica, que é uma personalidade na cidade e é engraçada, ao cara sério de óculos falando. A Zembe é isso. A Zembe é uma construção de cultura. O meu desafio hoje... Diversidade, né? Diversidade. Respeito às pessoas, às diferenças. E a gente quer motoristas que entendam isso e que atendam ao público de todos os gêneros, de todas as classes, né? Sem distinção. Mas o grande desafio é esse, respondendo a pergunta. Achar a pessoa certa e, principalmente, eu vou falar de 2 perfis. Por isso tem sido desafiador também. Porque tem gente com dinheiro querendo investir no negócio. Mas que eu sei que não vai dar certo. Porque o nosso negócio não é dinheiro. Não adianta ter dinheiro se tu não tiver relacionamento local. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu tive uma entrevista em uma cidade de 2 candidatos com diferença de 30 minutos cada um. O primeiro, veja o preço e eu boto o dinheiro que for, porque eu vou fazer acontecer. Dinheiro não é o problema. O segundo, Betinho, não sei se tu deu uma pesquisada, tá difícil para mim, meu nome, eu tenho problemas sérios de restrição, eu tenho um casal, eu tenho meu filho que tem necessidades especiais, eu estou trabalhando numa empresa agora que me deu uma força, mas eu sempre sonhei em ter de volta o meu negócio porque o que eu tinha eu perdi. E eu sempre me dei muito bem com a comunidade, tenho contato com o prefeito, me relaciono independente de partido com a comunidade, frequento clubes de prestação de serviço, jogo meu futebol com a turma toda quinta-feira, sou vice-presidente de tal entidade e convivo lá na comunidade ajudando nas festas. Qual que tu quer de teu sócio? Eu não penso 2 vezes, né? Irmão, é isso. Eu preciso encontrar essas pessoas. Por quê? Porque eu estou entregando um negócio que eu não estou vendendo, mas que ela tem que cuidar do marketing na cidade, mas muito do marketing é pelo relacionamento, pelo influencer que ela já tem uma amizade, mas eu estou entregando algo que é escalável, recorrente e sem estoque. Quem teve... É muito bom, né? Fábrica, quem teve mercado, quem teve posto de gasolina, sabe o que eu estou falando do estoque e de ter algo que enquanto nós estamos aqui, as corridas estão acontecendo.
A gente está mudando a vida e a realidade de vários motoristas, porque enquanto eu falo em grandes players que descontam 30%, nós descontamos 10% do motorista. Quando eu falo de mudança de cultura, eu falo, por exemplo, que a gente atende hoje uma rede grande a nível do Rio Grande do Sul e poderia atender qualquer cidade do Rio Grande do Sul, qualquer rede, mas teve uma que entendeu que o problema era o cliente chegar até ela. Então o que ela fez? Porque o pedido pela internet nada vai substituir o relacionamento. Traz o cliente para dentro do estabelecimento. E se ele consumir o X, nós te levamos para casa de graça. Eu tenho uma rede que faz isso. E quem leva é a Zenbi. É um acordo nosso com a empresa. Ela chama e nós levamos o cliente para casa. Em cidades eu já tenho isso funcionando e funcionando bem. Mudamos a realidade da pessoa que pode ir ao super, ao atacado. O mercado, a empresa gostou, o motorista está faturando com isso, bem financeiramente. Então, quando a gente começa a ver o resultado, mas quem que visitou essa empresa? Quem que apertou a mão desse empresário? Quem que ofereceu? Quem que fez essa proposta? O nosso sócio. Betinho, agora você esclareceu muito bem, né, essa questão. Se você deixasse uma cartilha pronta e tudo acontecesse por meio da tecnologia, jamais a Zenbi iria acontecer, né? Então acho que o que você traz aqui, essa questão do relacionamento, não tem uma palavra para definir, mas por modelo de negócio ele é muito maior do que a tecnologia, né? Muito. É um envolvimento que se tem em todo esse... A tecnologia é ferramenta. Mas o que faz a ferramenta funcionar é aquele cara que sabe qual parafuso apertar. Sem dúvida. Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Começou como mobilidade, né? História que você vem contando aqui. Mas hoje você fala, e você já usou essa palavra aqui também, sobre ecossistema. O que isso significa na prática, né? Qual é o ecossistema? Perfeito. Esses sócios que... o principal, né? A mobilidade é a porta de entrada. A maioria dos aplicativos encaram a mobilidade como a fase final, onde eu tenho cliente, concluo a corrida, fim. Acabou. Para mim é o começo. A Zenbi tem a mobilidade como o começo de toda a história que a gente quer que aconteça com o cliente, de experiência, e com o motorista, de também ter receitas complementares à mobilidade. Eu tenho muito motorista bom que é um excelente empreendedor. Quem acompanhou minhas redes sociais acompanha. Ontem tinha uma foto de um motorista com vários produtos dentro do carro sendo vendidos em uma cidade de Erechim. E eu acho fantástico isso, porque eu posso, hoje pouca corrida, ou teve uma corrida ruim, ou eu posso, deste momento, esse motorista eu quero conhecer. Esse motorista eu tenho que apresentar para ele a Zenbi Telecom. Ele tem a água com gás, sem gás, o refri, gelado, o quente, o como quer dentro do carro, à disposição do cliente para adquirir ali. Né? Ele tá correndo atrás da máquina, está vislumbrando que ele pode mais, quer crescer. Então, assim, hoje dentro do nosso ecossistema eu precisava encontrar conexões de negócios e parceiros que tivessem a expertise desses negócios para nós trazermos para dentro do ecossistema. A primeira foi uma financeira. Eu tive um grupo que adquiriu uma cadeira dentro do nosso ecossistema, uma cadeira do conselho. Depois eu posso falar mais sobre isso. A financeira adquiriu uma cadeira do conselho. Então hoje a gente tem a possibilidade de nanos créditos ao líder local, nosso sócio, aos motoristas, a ele buscar empresas que queiram ter como cliente essa financeira, e parte da receita líquida dessas ações financeiras vão para o sócio local ou até para o motorista que indicou. Aí eu precisava, dentro do ecossistema, conectividade. Qual que é o grande negócio hoje? Qual que é o escritório hoje de trabalho do motorista? O carro, combustível, mas internet.
Ele precisa estar O conectado. dispositivo Ele conectado. precisa estar conectado. E como a gente tem várias culturas, eu tenho regiões do Brasil que é uma operadora, eu tenho regiões do Brasil que é outra operadora. Então, surgiu com um grupo de amigos empresários, alguns com expertise já na área, a Zenbi Telecom. Que é o que a gente atende hoje aqui na agência. Logo vamos começar a operação da MOB. Que é multioperadora. Que é fantástico. Caiu um sinal, entrou o outro. Não precisa trocar de chip. É fantástico. Quando chegar aqui em Frederico, vocês vão perceber. E aí veio a Zenbi Telecom. Aí vou para uma cidade, vou para um estado e vejo que lá faltava a micromobilidade provocada por um sócio. Nós montamos um grupo e criamos a Zenbi Flau, Patinetes. que é os patinetes elétricos. Fizemos a compra agora, alguns dias atrás, dos primeiros patinetes e está sendo implantado em parceria com um estado aqui no Brasil, através de um espaço da Orla, os primeiros 120 patinetes, em parceria com uma empresa que já atuava na área. Então, nasceu a Zenbi Flau. E aí, vem um pouco da experiência da época de prefeito, com o Bill, que é consultor, político, empresário, criou o primeiro aplicativo de mobilidade junto com um sócio a nível Brasil, fora os grandes players, e nasceu com uma empresa do Espírito Santo. A Bubi nasceu o Zenbi Gov, que ficamos em terceiro lugar em Porto Alegre, no GovTech, no Tecnopuc, apresentamos lá com pontuação máxima, e agora já passamos a primeira, a segunda e estamos na terceira fase de 130 empresas a nível Brasil no GovTech do governo do Paraná, que o Zenbi Gov vem de uma dor, né? Eu estava viajando e vi o meu pai aguardando às 5h30 da manhã para um carro ir buscar e esqueceram, e era 7h30 e era frio, 3 graus com uma infecção no joelho. Resumidamente, é inadmissível que a gente ainda esteja no papel para algumas coisas com toda a tecnologia que a gente tem. Aí discute daqui, discute dali, temos tecnologia, temos isso, temos plataforma, temos código-fonte, temos a expertise, temos pessoas com relacionamento. Foi criado o Zenbi Gov, com uma gestão completa de frota para a administração pública, conectando servidores e motoristas da estrutura de servidores, que hoje é inadmissível tu ver um secretário de educação ter que aguardar o motorista atravessar a cidade para pegar ele para levar numa reunião da prefeitura, quando essa estrutura pode estar conectada, agendamento para um fisioterapeuta ir na casa, para uma enfermeira ir na casa e fazer o atendimento e voltar para a Secretaria da Saúde com uma corrida barata, porque o carro, a estrutura e o motorista... Não, e tudo rastreado, mapeado, quantos KMs fez, quanto consumiu de combustível, qual peça foi trocada... Tudo isso em uma única estrutura de plataforma com mapa de calor e um push de manhã cedo ao gestor dizendo assim: motorista tal com a CNH vencida, carro tal é prejuízo, carro e motorista tal fugiram da rota, excesso de velocidade, Nossa, que carro lindo. dormiu da onde não era para dormir, e nasceu a Zenbi Gov. Da Zenbi Gov, da Zenbi Flau, da Zenbi Telecom, da financeira, em parceria com uma financeira. Hoje nós estamos na fase final de negociação com uma seguradora também. Eu ilustrei um pouco o ecossistema porque é muita informação. Agora tu imagina tu ter toda essa possibilidade com todas essas equipes e tu implantar isso na tua cidade. Eu preciso encontrar a pessoa certa. Porque se ela souber trabalhar todo esse ecossistema, ela não tem uma fonte de renda. Mas ela precisa entender que a primeira fonte de renda e porta de entrada dela na cidade é a mobilidade. Pessoal, a Zenbi é um complexo muito grande. É uma ideia fantástica, né? Inovadora. Ah, mas como inovadora? Não, ela é inovadora pelo ecossistema que ela forma, por outras coisas que eu sei que tem na tua cabeça que
não vai comentar aqui, mas que esse cara, esse líder dessa cidade, esse conselheiro, vai poder usufruir fazendo parte. Conta um pouquinho para nós como é que funciona, então, essa questão de eu ser um conselheiro hoje, de eu comprar essa cadeira e fazer parte desse universo, vamos chamar assim, porque tem muita coisa que não foi descoberta ainda, que vai ir para dentro da Zenbi. Sim. E o principal, né? Vem uma pergunta, como é que a Zenbi está fazendo a expansão dela e como que ela fez tão rápida de chegar numa cidade? Porque assim, a Zenbi, ela não vai abrindo cidade por cidade pela proximidade. É do norte ao sul e com um espaço grande entre uma que está lá e uma que está aqui. No Maranhão e daí dá um pulo. Do Maranhão ao Rio Grande do Sul. É porque são pessoas, é uma rede, né? E a rede com pessoas acaba conectando a outras pessoas que têm as suas cidades. E isso se dá por relacionamento. É só um pouquinho, tem Uruguai aí no meio que pode acontecer também. Cara, tá... mas vamos lá. tá emergindo ali. Vamos focar no conselheiro aqui. O Uruguai foi muito legal a reunião de ontem, bacana, escutando Despacito, lembrando do tempo, porque olha como é que é o universo, cara. Eu preciso só abrir um parênteses. A gente não entende, a gente luta contra o universo. Essa é a verdade, porque ele dá sinais. E a gente aprende isso, né? O universo, ele dá sinais, a gente reluta e luta contra. Eu nunca entendi por que eu fui fazer um estágio no Uruguai pela Universidade de La República na minha época de administração de engenharia de biotecnologia. Eu estudava engenharia de biotecnologia, era engenharia de bioprocesso e biotecnologia, em Bento Gonçalves, nem tu lembrava dessa fase. Eu lembro aqui da UERGS. Não, cara, e pela UERGS, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, uma grande conquista aí para o estado. Caraca. Né? Espero que ainda volte com mais força. Através da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, eu fiz um intercâmbio e fiquei um tempo no Uruguai. Taquarembó, Paissandu, Montevidéu, estudando mirtilo. Né? Oh, mirtilo. Micropropagação in vitro, o arándano, né? Mirtilo, a parte de inseminação artificial, caprinocultura e a parte de saneamento de Montevidéu, que era um grande desafio para as praias. Desculpa, a gente esqueceu de dizer que ele é biólogo, né? Eu sou biólogo. Daí vão entender a Zenbi. Ele não lembra mais que ele é biólogo. Tá. E aí eu vou chegar na expansão, tá? Aí vem a Zenbi. Mas eu queria entender lá o Uruguai, porque o Uruguai tinha o selo de qualidade ambiental. Foi uma das primeiras cidades da América do Sul. Então eu fiquei um tempo lá. E aí lá que eu transferi, porque eu fui fazer uma a pé com barraca nas costas, eu e meus colegas. A gente fez toda a costa entre Montevidéu e Punta del Este, porque as gaivotas estavam aparecendo mortas, e muitas mortas em função das oferendas que vinham daqui do... porque elas acabavam pegando os objetos ali, enfim. Mas a partir desse estudo, conhecendo pessoas no Uruguai, eu disse, cara, foi um tempo perdido, não foi? Porque eu voltei e fui para biologia, eu não quis mais estudar engenharia, porque lá é ciências naturais. E aí eu disse, cara, um dia vai valer de alguma coisa ter conhecido o interior do Uruguai, viajado de caminhão de madrugada em cima dos grãos lá, deitado, né, pegando carona. O que valeu de toda essa experiência? Eu passei os últimos 20 dias discutindo a entrada do ecossistema no Uruguai, a expansão e entrada nas cidades. E eu via os possíveis sócios falando, né? Aqui tem uma cidade... Eu disse, eu conheço. Não, mas é uma cidade que é no interior do... Eu passei por lá e fiquei num sítio lá. Colorado, por 3 dias. Eu conheço, cara. Eu viajei pelo interior do Uruguai, de caminhão, de carona, parava na rodoviária, daí não tinha onde dormir, dormia na rodoviária. Eu conheço o Uruguai. Maldonado, eu conheço ali, dormi no campo em São Rafael, que foi que na época os intendentes nos arrumaram. Então, assim, o universo é maravilhoso. Dentro de toda essa estrutura de expansão, nós começamos há 6 meses a expansão da Zenbi. Mas como que tu chegou nesses lugares? A Zenbi funciona da seguinte forma. Nós temos cadeira de conselheiros. Não basta ter o valor para adquirir a cadeira. Tem que ter para agregar o conhecimento. Lembra do café? Não pode ser curto. Tem que ser um café grande o suficiente para a gente poder tomar e trocar informações. Multiplicar os nossos conhecimentos. Cada um dos nossos conselheiros tem muito a contribuir ao ecossistema.
Hoje nós temos 7 conselheiros. Então, se o Anderson vai fazer parte do conselho, ele tem que ter a contribuir, mas também estar aberto às contribuições que o Bill, com toda a expertise e experiência que tem no negócio, pode dar. Ao Léo lá de Passo Fundo, que foi o primeiro aplicativo de mobilidade de Passo Fundo, campeão de corrida, hoje está no nosso conselho, iniciando por Passo Fundo com as empresas. As pessoas que estão no conselho têm muito a contribuir. O que funciona e como funciona o conselho? Tu faz um aporte de 60 mil reais e tu ganha, olha só, gente, tu faz um aporte de 60 mil reais e tu ganha uma estrutura de financeiro, relacionamento, analista de painel. Financeiro é estar cuidando dos pagamentos e tudo dos motoristas. Tu ganha uma equipe à tua disposição. Tudo, né? E tu recebe até 25 cidades aonde tu quiser no Brasil para abrir o ecossistema, iniciando pela mobilidade. Ah, Betinho, eu posso abrir em qualquer cidade, desde que tu ache o santo de casa, o líder local, o nosso sócio, o cara que vai fazer o negócio acontecer e que tem que ficar com a maior parte da receita. Porque é ele que está na ponta, é ele que tem sonhos, é ele que vai fazer o negócio acontecer. O conselheiro olha números, pode ter outros negócios, mas chega no final do dia e olha a performance de cada cidade. Porque a minha receita como matriz, eu divido ela com o conselheiro. Nós dividimos. Betinho, Zembi, conselheiro, dividem a receita. A outra parte maior fica ao nosso sócio local, que você vai indicar, que vamos juntos entrevistar, que vamos encontrar essa pessoa para ela trazer uma parte da receita para nós, menor, e ela ficar com a maior porque ela é a dona do negócio. E cada conselheiro tem 25 cidades. Vou dar um exemplo, tá? Um conselheiro numa cidade que começou há 3 meses faturou 830 e poucos reais. No primeiro mês. 25 cidades. E eu estou falando só de mobilidade. Eu não entrei em telefonia, não entrei em financeira, não entrei em patinete, estou falando só de mobilidade. Mas o conselheiro, ele leva todo esse ecossistema, né? Ele leva todo o ecossistema. E o que pode vir ainda dentro desse universo. Ele está no jogo. Que legal. Então, hoje tu não abre um negócio, mas Betinho, eu boto um aplicativo por R$ 1.999, que eu vi que tem promoção na internet, eu faço um aplicativo, contrata uma agência, faz a marca, paga Google Maps, Here, Mapbox, fluxo financeiro, porque tu tem que ter uma gateway conectada, a corrida no cartão, o motorista tem que receber no outro dia, tu só vai receber daqui 30, desconta o percentual da operadora, seja qual for, não é 1.999. E planeja para suportar 1 ano. E irmão? Planeja para suportar 1 ano. Eu não cheguei, o ponto de equilíbrio nosso vai chegar. Porque vários desafios, por isso que eu não me sinto à vontade de falar com quem nunca tenha passado por esses desafios. E tá fácil? Claro que não. É difícil? Claro que é, cara. Acordo de madrugada às 3 da manhã, pensando, refletindo sobre tudo. Acordo às 2. Eu vou abrir um parênteses pequenininho aqui, né? O podcast é pra ti, mas eu vou ter que falar. Até eu te falei do Orbit Direct, né? E a gente vai fazer aqui somente para os nossos clientes, porque eu tenho uma dor. E as coisas nascem da dor. Eu escutei você falar isso 2, 3 vezes, né? As coisas nascem da dor. Eu tenho uma dor como um pequeno empresário, um grande criativo que eu me considero, mas é não parar nunca, não parar nunca. Eu sei que são fases não parar nunca. Eu sei que tu não dorme de noite, porque tu tá numa fase de implantação, todo esse ecossistema. Aí criamos o Orbit Direct. É um aplicativo de mensagem. A gente não pode parar de se comunicar. É comunicação. É uma mobilidade, né? A comunicação, ela vai, ela volta. Porém, o WhatsApp, que ele resolve muitos dos nossos problemas no dia a dia, ele também é um complicador para o dia a dia. Você fica ali conectado e você não para. Então nós vamos ter o nosso atendimento próprio com o cliente dentro do nosso aplicativo de mensagem. Perfeito. E o legal disso é, a gente poderia botar
1.500 tecnologias para dentro. Ele poderia fazer torrada lá dentro, mas para quê? A gente só precisa do básico, se comunicar, entender o que o cliente quer e mais nada. Perfeito. E mesmo assim, mesmo sendo interno, ele é caríssimo, cara. Ele é caro, ele custa caro e ele vai continuar custando caro por ele ser solo, ser nosso. Então eu fico imaginando, o benefício que tem esse cara, esse conselheiro, né? Para agora entrar dentro do assunto, de ter por trás toda essa estrutura. Sim. O fato de um aplicativo só. Ele não precisa contratar ninguém, Nada. Ele tem uma equipe à disposição, tecnologia à disposição. Ele está pago, ele está ali, ele funciona, está validado, está andando e por trás é escalável, é recorrente. O cara vai dormir de noite e vai ver render. Então, eu acho que isso é muito fantástico. Exatamente. Ele tem que de manhã estar disposto a dar um bom dia para os seus sócios, né? Ele tem que estar disposto ao final do dia escutar os sócios. Vai ter dores, né, que talvez eu não resolva, mas o conselheiro pode me ajudar a resolver. Eu citei alguns conselheiros, eu tenho um dos conselheiros, o Cris, que tem a cadeira e é um dos diretores do BNI, né? Uhum. Então, dentro do BNI, eu vejo reuniões e o nome da Zembe lá exposta. E ele está fazendo muito disso aí. Cara, então, eu tenho, e aí ele trouxe sócios, eu brinco, né, porque citei isso no meu aniversário, o André. Quem não ouviu falar do Garra pré-vestibular? Pô, né? Famoso. Nós fizemos Delta, mas não queria estar em Passo Fundo do Garra. Aí quem ouviu falar e frequentou, quem não foi aluno do André? Hoje é um sócio da Zembe, junto com a Janice, com o Diego, lá em Erechim, Tapejara, Concórdia e Getúlio Vargas. É essas pessoas que a gente quer conectar, relacionamento, cara. E esse conselheiro faz um aporte de R$60 mil, ganha 25 cidades, entra com todo o ecossistema, se conecta a todas essas pessoas, tem um negócio de receita recorrente escalável. Ele vai ter uma telefonia. E se ele tiver na cidade uma grande rede, uma empresa grande que sonhou em ter telefonia, a gente abre com a marca dela. Uhum. Vai ser receita para todos. Uma estrutura de MVNO. E você, o Betinho, enquanto pode, vai ir junto fazer essa visita na cidade com uma raquete de tênis e sem nenhum equipamento? Como é que é? Cara, então, teve essa, né? Eu, inclusive, agora hoje eu tô aqui, ontem eu não estava, amanhã eu não estou, né? E é engraçado porque as pessoas ainda têm essa ligação com o Betinho político, né? Uhum. Betinho, não te vejo mais, tu não... Cara, eu tenho o tempo que me sobra, eu tenho estado com a família e no clube que eu amo, né, que eu estou de vice lá, que é o Ipiranga. Uhum. Então, amanhã eu viajo de novo, mas acontece em situações inusitadas. Amanhã eu vou para o Paraná com a Estela, tá de férias, legal. Então a Estela vai junto comigo. E aí, cara, aconteceu isso. A cabeça, às vezes, da gente não desliga, né? Então, o que eu levo comigo dentro do carro é sempre a raqueteira. Eu levei para o Maranhão, era engraçado, porque foi na auge ali do Fonseca jogando a final. O pessoal, tu joga tênis? Jogo. Joga torneio? Não. Eu que pago a passagem e tal, só estou trazendo a raquete. E, cara, me conectei a pessoas maravilhosas lá no Maranhão, jogando tênis, conheci várias pessoas. Então, eu levo sempre comigo a raquete. E aí, numa ida dessas, eu tinha todo um roteiro, e depois esse roteiro aqui no Rio Grande do Sul, eu pegaria e seguiria a viagem. Era uma viagem longa, ficaria bastante dias fora, então eu ajeitei a mala completa para todas as temperaturas. Do frio da serra à regata do Maranhão. Cara, mala completa, com todos os meus materiais, com a jaqueta, a logo da Zembe, os bonés, os copos, tudo dentro da mala, tudo. E eu saí de casa muito cedo, carreguei a raqueteira. E viajei o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro na estrada. E quando chegou de tardinha, eu estava entrando, era 6 e pouco, eu estava entrando em Vacaria, depois de um roteiro intenso, e toca o telefone, a minha filha. Ela me chama brincando, Robert. Disse assim, Robert, que bocó. Tem 3 coisas que não vão acabar no mundo. Depois eu não acredito. E mandou uma foto. A Estela me mandou uma foto da minha mala, com todas as coisas, travesseiro, tudo. Eu não vi, cara. Eu passei o dia inteiro de... Quando eu vi a foto, eu travei assim na estrada, eu botei eu disse, cara, o que eu vou fazer? Mas eu acho que é isso, cara.
da história engraçada e dessa situação inusitada, das piadas que ela montou em cima disso, né, que é o Betinho hoje. Uma feira Expofred, um pepino desgraçado. Nós tínhamos um dia para iniciar a feira. E a experiência, né? O seu Bacoff era presidente e eu era CIE da prefeitura. E eu cheguei para ele com uma lista de problemas. E eu cheguei para ele com uma lista de problemas e eu guardo até hoje isso. Eu disse assim, cara, nós estamos com isso, falta um dia. Ele disse, calma. Tu pensou na solução para cada uma das coisas? Porque tudo tem solução. E se não tem solução, solucionado tá. Não, mas a caixa d'água não tá vindo. Não, isso aí eu resolvo. Caixa d'água é comigo. Nós vamos resolver. Mas tu pensou nas soluções para me trazer já os problemas? E quando ela me trouxe o problema, eu tinha que pensar na alternativa, que era o sócio de vacaria, segurar uma loja aberta, barata, para que eu pudesse comprar meia, cueca, uma farmácia para pegar a escova de dente e dormir ali. Resolver o problema. E resolver o problema. Porque eu não tinha na hora o que vai fazer. Voltar. Eu tenho que resolver o problema. Então acontece isso, a cabeça fica um pouco às vezes desligada. Eu mesmo estou dirigindo e eu estou tentando me policiar muito a isso, né? De estar focado ali naquele momento, mas aí as coisas estão acontecendo. Então, hoje eu estou buscando muito mais ajuda de pessoas e aí entra o papel do conselheiro, né? Ele se conecta a essas pessoas, aos sócios locais e faz o trabalho junto conosco acontecer. Por isso que eu divido a receita da matriz com um conselheiro. Mas então, de fato, você vai estar sempre fazendo essa aproximação, indo na medida do possível. É fundamental. O conselheiro pode me indicar alguém em tal lugar. Eu vou ir lá para a gente começar a operação. Ontem, quando a gente conversou também, né? Você estava chegando, já era não era tão tarde, mas já era 9 e pouco da noite, assim, tem mas sido, já é hora de estar em casa com a família, mas tem sido assim e vai ser assim por um bom tempo ainda. Mas de fato, eu tenho que lembrar aqui, quando usou a palavra bocó, eu lembrei, mandar um abraço pro meu brother, Ivanildo Vier, que ele sempre diz, tem três coisas no mundo que não vão acabar. Tiririca, essa tu pode arrancar quanto tu quiser, não vai acabar. Tua grama sempre vai ter uma tiririca lá no meio. E, cara, pode passar até rede se conseguir pegar. Lambari de sanga também, não tem fim. E a terceira coisa é bocó. Bocó. Deu uma bocoseada, foi, cara. Não tem. Senão acaba nunca. É isso aí. Esses três caras. Pessoal, a gente tá falando aqui de tecnologia, mas muito mais sobre relacionamento, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, criatividade. E só se chega a essas grandes ideias que o Roberto Felin Jr. teve com criatividade, resolvendo o problema. Então, nós vamos lançar o ano que vem, Tudo é Mentira, é Tudo. O Guia Criativo das Verdades Reinventadas. É um livro que fala muito sobre marketing, publicidade, cultura, negócios, enfim, tudo aquilo que não cabe numa caixinha está aqui dentro, de uma forma, pasmem, 100% analógica. Na era da inteligência artificial, vou lançar o meu livro 100% analógico. Por quê? As ideias, elas estão aqui dentro. É como tu falou no início, eu achei fantástico. E eu vou dizer agora, pode ter patinete em Frederico? Pode. A demanda tá aí, ela existe. Sim. É só vir para cá. A gente já tem o estudo do mercado. A demanda existe. Então o que acontece? As ideias estão aqui dentro. Às vezes você não sabe, não consegue colocar ela no lugar e ser criativo. Esse livro aqui vai ensinar vocês. Betinho, vamos continuar aqui. Você respondeu muita coisa aí que estavam em algumas perguntas, então não cabe aqui a gente repetir, né? Então, eu só gostaria que você fizesse um pequeno resumo da questão do conselheiro dessas 25 cidades. Perfeito. E desse ecossistema que nós temos na Zenbi, para depois a gente se encaminhar aqui para o final do podcast. Conselheiro, aporte de R$60 mil, ganha 25 cidades para abrir em qualquer lugar do Brasil. Se ele quiser tornar essa operação regional ou espalhar pelo Brasil, ele pode. A gente funciona em qualquer cidade do Brasil. Aonde tiver sinal de rede, nós estamos com a estrutura pronta para operar. Conselheiro, 25 cidades. Cada cidade, um líder local, um sócio local. A pessoa que faz o negócio acontecer. A pessoa do relacionamento direto, na ponta, o aperto de mão, o olho no olho, relacionamento com o comércio, com o ente público. Esta é a pessoa que faz o negócio acontecer.
conselheiro não precisa vender para essa pessoa, porque essa pessoa tem por obrigação e contrato o investimento de marketing para o negócio acontecer. Nós damos toda a estrutura, mas o sócio da ponta é o que faz o investimento de marketing. Nós temos o material necessário. Quero fazer um flyer, a gente tem a arte do flyer ou do material de publicação para captar motorista. A gente tem a arte ou o material para captar passageiro. A gente tem um sistema para fazer o sistema de cashback, para cadastrar o desconto na corrida. A estrutura do financeiro para cuidar para ele de todos esses processos. A estrutura do financeiro para cuidar dos pagamentos. Qual que é o papel do sócio na ponta? Relacionamento. Papel do conselheiro, achar essa pessoa de relacionamento. Essa é a estrutura de expansão do ecossistema Zemp. A Zemp é fantástico, pessoal. Logo nós vamos ter um portal aí com todo esse ecossistema, né? E também tem que deixar espaço para o que vem aí, para vocês conhecerem melhor no futuro. Mas enfim, quem conhece o Roberto pode fazer um contato. Betinho, para a gente finalizar, eu sempre faço essa pergunta e vou ter que fazer para ti. Qual é o teu sonho? Cara, uma resposta como essa, ela vem de quem aprendeu a bater, mas já apanhou bastante, com a política, principalmente. E eu sempre era muito de responder, né, de querer responder. E eu aprendi que o tempo é o senhor da resposta. E diante de todo esse cenário do que a gente tem hoje de negócio, conhecendo várias realidades, várias dificuldades de várias pessoas, e quando tu vê, não só pela Zemp, a mobilidade funcionando como um todo, tu percebe que tu está contribuindo de alguma forma para mudar a realidade, não só em Frederico, mas a nível de Brasil. Eu acho que o meu sonho passou a ser o sonho dessas pessoas, desses sócios que querem uma mudança de vida. Obviamente que eu quero e eu tenho situações a resolver ainda da minha, que ficaram. E que eu vou ao longo do tempo, eu tenho convicção, certeza absoluta disso. Mas o grande sonho é que eu possa, para o sucesso do meu negócio, estar me conectando e encontrando pessoas boas. Que Deus continue me permitindo, porque entre os momentos que eu tive de dificuldade, eu não entendia naquela época. E eu percebi que foi para afastar as pessoas que estavam próximas a mim por algum motivo, enquanto eu era útil. E hoje, quando eu tenho algo que pode mudar a vida de muitas pessoas, eu só peço ao universo que continue me conectando e me apresentando as pessoas maravilhosas que têm se aproximado de mim nos últimos meses, quando a gente começou essa expansão. O meu sonho é que isso continue, porque se isso continuar, eu não tenho dúvida aonde a gente pode chegar. Pessoal, esse foi mais um Etc e Tal podcast. Baita papo com meu amigo, meu irmão Betinho aí. E a Zemp é um baita de um negócio. Valeu, meu irmão. Obrigado. Sucesso. Obrigado pela oportunidade. Para nós.